Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Firmes e fortes? Bora para mais um podcast do Bem, episódio 24. Meu nome é Leandro Souza, um dos apresentadores, juntamente com meu irmãozão, Fala aí, Lê. Gustavo Ramos. E hoje nós vamos apresentar Thomas, da SIC, correto? Isso aí. Então bora que bora. Fala um pouquinho, Hugo, por favor, e Eu bora. sempre comento que o podcast do Bem surgiu com esse intuito de juntar entidades, pessoas que têm uma atividade e uma causa notória no terceiro setor, com voluntários, doadores, independente ali, insumo, financeiro, um contato. E o podcast do Bem quer levar essa sementinha, mensagem do bem para as pessoas. Agradeço por topar o desafio. Muito bem-vindo, cara. Pela gravação aí, Né? que será bem bacana. Amar, trabalhei tempo com ela, cuidando lá da princesa. Agradeço novamente. Conta um pouquinho pra gente aí, Thomas. Cara, o prazer é todo meu, obrigado. Obrigado bem-vindo mesmo pela oportunidade de poder estar aqui, de poder falar um pouco. Eu sou suspeito, eu sou apaixonado por falar, por trocar, por conectar com pessoas que estão nessa causa, estão nesse meio. Eu fiquei por muito tempo sozinho, né? Quando eu fiz uma transição de realmente total de carreira, assim, era do mercado financeiro. Uou. Caramba. Fiz uma transição total, faz uns 6 anos e meio que eu venho me mergulhando dentro de impacto social. Eu vou contar um pouquinho da minha história, senão eu já começo a me aprofundar, mas deixa eu só fazer uma introduçãozinha. E é muito doido que você mandou para mim o vídeo, né, do último podcast de vocês, do Gaia. E eu escutando essa sua mesma introdução, eu falei, cala a boca, né? Eu falei, mano, cala a boca, porque, cara, dos pilares, assim, que eu acredito muito mesmo, é conectar, é que todo mundo, todos nós temos um potencial único, né? Tanto pessoas individuais, quanto empresas, quanto organizações do terceiro setor, todos nós temos uma capacidade, algo que vem tanto na questão do indivíduo, né, das nossas personalidades, da nossa circunstância de vida, do nosso temperamento, das experiências que a gente passou, das dores que a gente enfrentou, das habilidades que a gente teve que construir para superar alguns tipos de circunstâncias negativas, e tudo isso nos torna único e faz nós trilharmos uma jornada única. Então, todos nós somos indispensáveis para o todo. Eu gosto de falar que somos todos uma pequena peça de um quebra-cabeça maior. Legal. Né? E sem todos nós, a coisa não funciona. Né? Então, eu amo isso, de a gente se conectar, porque cada um fazendo aquilo que faz de melhor, né? A gente consegue contribuir para algo que realmente vale a pena viver ou... Se torna maior, né? É isso. Porque essa corrente, na verdade, eu acho que é muito isso, né? A gente, na verdade, unir forças É. e as diferenças fazem com que a gente realmente tenha esse extra. Porque Perfeito. senão seria um negócio, tipo, todo mundo igual, beleza? É isso. Mas graças também às muitas ONGs, às muitas formas, às muitas preocupações, faz com que, na verdade, tenha essa dimensão de trabalho né? Isso. Que a gente está aqui conectado. E a gente precisa se conectar mais, sabe? Eu vejo muito ONGs, pessoas com potenciais incríveis, muito sozinhas nessa jornada, sabe? E, cara, querendo ou não, nós somos pessoas complexas. O ser humano é complexo. Os problemas que a gente enfrenta são complexos. Então, a gente precisa de soluções complexas também, sabe? Uma ONG vai ter uma expertise em algo, outra ONG vai ter em outra. Elas, individualmente, elas podem até atacar, ser brilhantes em solucionar algum problema específico, mas normalmente o problema que a gente está solucionando é uma partezinha A pontinha do de um todo, iceberg de um todo, sabe? A gente não vive, nós seres humanos não vivemos vidas fragmentadas, sabe? Tudo na nossa vida impacta as outras áreas, todas as áreas impactam as outras, né? Só a gente pensar, por exemplo, você está num relacionamento, né? Você, sei lá, discutiu com a sua esposa, com a sua mulher, com o seu marido. Como que fica o seu trabalho? Você consegue trabalhar bem? Você consegue dormir bem? Mas você tem que separar as coisas. Você consegue comer mesmo? bem? Cara, não é bem mesmo? assim, sabe? Sim. Não é bem Tá assim. tudo Não, a ligado, gente. né? É muito pelo contrário. A gente Exato. precisa unir as coisas, não separar as coisas, concordo. cara. Por isso que eu acho que esse movimento, essa transição de carreira, hoje para mim é uma busca muito de continuar uma extensão do que eu sou, sabe? Não precisar ser um personagem para onde eu vou. Sabe, antes o meu trabalho eu era o Thomas, e eu tinha o Thomas do trabalho, eu tinha o Thomas, cara, isso me destruía de um jeito, assim, eu fui até Entendi. profundezas do fundo do poço, assim, até hoje me encontrar.
E hoje é muito gratificante, assim, poder ser eu em todas as áreas da minha vida, sabe? Top. Então isso é muito... Você falou dessas conexões, né? Ah, Eu falo, por exemplo, que nem citando o pessoal da rua, né? A gente, por exemplo, às vezes faz um dos processos que é alimentá-los, né? Digamos, mas isso daí, né? Enxugar gelo e etc. A gente escuta. Só que assim, a pessoa, por exemplo, tendo o alimento, ela começa a ter oportunidade, tem outra ONG que às vezes arruma o trabalho, tem sim, outra ONG que faz. E é isso. é isso que a gente É precisa. essa conexão que eu acho que é o É importante. isso Tipo, que a gente precisa. né? O fato de você fazer essas conexões e exatamente, às vezes, ir ensinando a pescar, né? É o que Perfeito. realmente modifica, porque isso daí é comportamental. Então a gente tem que, na verdade, às vezes ter, e muitas vezes a gente não tem as mesmas oportunidades do que todo mundo, sabe? Sim. Então a gente também tem que se pôr um pouquinho nas situações e entender que, para mim é simples, mas outra coisa não. Eu falo comparação com uma escola, por exemplo. Legal, matemática eu ia muito bem. Tá, história também, mas nesse daqui eu não ia, sabe? É E é isso. importante isso, porque aí você começa a ver e fala exatamente do que você falou. Meu, a pessoa é especialista nisso, esse daqui é especialista naquilo, esse daqui. Então, gente, vamos unir forças. Você ajuda. Vamos juntar todo mundo, que aí todo mundo vai fazer o melhor que pode, Sim, sabe? cara. E é isso que a gente precisa, na verdade, que é essa união, né? Que em Sim. várias gotinhas, né, formam o oceano, É isso. né? Então, eu acho que é sobre isso. Eu ia comentar, uma ONG tem ação na segunda, a outra vai na terça, a outra vai na quarta e na sexta, e tem uma quarta que vai na quinta-feira, É isso, cara. algumas que estão de sábado e domingo, mas no fim preenche. É isso. Sim. E não é um melhor que o outro, é um ponto isso. que falamos no podcast anterior, no do Gaia que você assistiu, de que as ONGs se conectam e não tem que ter disputa. É isso, cara. Ó, eu tenho uma questão de apoiar para regularizar a documentação para a pessoa voltar a ter o RG, regularizar e ter a certidão de nascimento. Uma outra ajuda na empregabilidade. É isso, cara. E vai Desenvolvimento de somando. capacidades, uma Exatamente. dá acesso a oportunidades, né? É isso. É isso. Eu vejo. Quando eu entrei nesse meio, né? Foi uns 6 anos e meio, foi 2019, né, que eu comecei. E eu comecei a estudar muito, né? Eu sou muito nerd para as coisas que eu amo. Sou Legal. muito nerd. Eu adoro mergulhar de cabeça. E eu fiquei. Quando me tocou. Depois não sei se eu já conto. Pode falar, pode Conta falar. aí, manda Por bala. favor, veio no coração. Eu vou. Assim, só para dar um pouco de contexto, para contextualizar, eu era do mercado financeiro, né? Trabalhei, tive fundo de investimento, trabalhei como trader do Citibank, depois trabalhei em hedge fund, depois fui para criptomoeda em 2016. Em 2016, um amigo meu estava estudando isso muito e eu fui para criptomoeda não pela busca e pelo desejo de retorno rápido, nada disso. Eu fui porque eu me apaixonei pela narrativa de criptomoeda, de dar de volta o poder para as pessoas, né? A possibilidade de você criar um sistema, né, que as próprias pessoas emitem, controlem, né, e dá acesso, por exemplo, para quem não tem acesso ao não o mercado financeiro, mas o sistema financeiro, né? Porque muita gente não tem crédito, não tem score de crédito, nada disso, e a cripto, ela não julga ninguém, né? Ela está ali disponível. Então, eu me apaixonei por essa narrativa, né? E eu fui atrás disso. Daí me aprofundamos, abrimos fundo, abrimos casa de research disso. Só que chegou num ponto que eu vi que toda essa narrativa linda de cripto que estava surgindo ainda continua tendo, tá? Mas ainda era muito embrionário. Ainda o que movia o mercado era a busca por lucros incessantes, por lucro rápido, tá? Não julgo, eu acho que ainda mais para frente, a hora que estabelecer, vão começar a aparecer, como já tem coisas, mas eu falo, ainda não é isso ainda que eu quero. Né? Porque eu sempre fui nessa busca de. Parece que eu. Propósito, né? Foi sempre. Vou falar. Eu nasci em berço de ouro, praticamente, né? Meu pai saiu do nada, meu pai era pobre, e ele conquistou um império no mundo dos sapatos. Ele e meu tio começaram com uma fabriquinha, foram abrindo lojas e cresceram muito bem. Então, quando eu nasci numa posição ainda bem humilde, mas depois Teve oportunidades. tive muitas oportunidades, né? Nunca me faltou nada financeiro. E é muito louco, assim, que tudo da minha vida que eu usava o dinheiro para conquistar, assim, ganhar presente, ganhar não sei o quê, ele ia me trazendo
lógico, um prazer momentâneo, mas vazio, vazio, vazio. E meu pai, ele lidou muito com a depressão pesada e parece que ela se acentuou depois que ele começou a ganhar dinheiro. Né? Depois que ele conquistou esse império. Então, teve alguns outros até problemas que a gente presenciou em casa. Então, para mim, sempre foi... era nítido que o dinheiro, aquela máxima que o dinheiro traz felicidade, não era verdade. Senão meu pai era para ser o cara mais feliz do mundo. Então a minha busca por o dinheiro ser algo que foi dado para mim foi além disso. O que eu acho assim? Que sustenta além do dinheiro? Então foi essa que sempre preenche, né? que preenche além do dinheiro. Então eu tive outro privilégio de eu poder olhar e ir em busca de algo e entender realmente e me aprofundar para entender o que me preenche, né? O que dá esse significado todo que eu estou buscando. Porque não era o dinheiro. Eu fui para o mercado financeiro para isso. Vou lá, vou conquistar meu caminho, porque eu não quero só realmente seguir o espaço, vou conquistar meu caminho. Mas ia lá, conquistava, caía. Subia, caía. Até que em todo esse processo, eu acabei, em algum momento da minha vida, conhecendo o termo investimento de impacto social. Para quem não sabe, investimento de impacto social é um setor do mercado financeiro que está surgindo agora muito forte, que é muito diferente de ESG. ESG, ele vem como uma maneira de você não conter, mas mitigar os riscos da sua empresa. Então, você continua fazendo o que você está fazendo, o mesmo produto e serviço, por exemplo, a Coca-Cola. Coca-Cola, ela tem um produto, né, que é um produto que... Já é consolidado. É consolidado, mas não é um produto que saudável. é saudável para a população. Ela gera seus impactos negativos na sociedade. Então, o ESG ele vem para quê? Para você tentar suprir essas consequências negativas e melhorar a imagem da companhia e da organização. Tá. Né? É como uma maneira de você... isso, acho que melhorar um pouco a imagem, a reputação da empresa. Uma troca, né? Eu faço, eu tô fazendo isso, mas eu tô gerando isso de ruim, mas eu faço isso daqui de bom. Eu dou para tal organização, eu tenho essa ação filantrópica, eu tenho isso daqui. Tudo de neutralização. Exato. O investimento de impacto social, ele é um pouco diferente. São empresas que têm no seu core business, têm no seu modelo de negócio, solucionar algum problema social ou ambiental. Entendi. Tá? Então, isso, lógico, dando lucro também. Então, ela ganha dinheiro se ela soluciona o problema na vida de alguém. Tá? E isso me chamou muita atenção. Eu falei, cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu falei, isso é o futuro, isso é o futuro do capitalismo, é o futuro das empresas, é para aí que tem que ir. Né? A gente achar mais negócios que realmente solucionam os problemas da sociedade. Né? Porque o lucro ele vem como uma maneira, ou o dinheiro... É uma consequência do trabalho. Do trabalho como uma maneira de sustentar também, né? Então eu me apaixonei por isso. Daí eu me apaixonei por isso e fui atrás, né? Fui atrás. Eu falei, é isso que eu quero abrir um fundo, eu quero não sei o quê. Disso, né? Dessas empresas. Daí eu comecei a ir para algumas convenções fora, que no Brasil ainda tinha muita pouca coisa em 2019 sobre isso, né? Sobre investimento de impacto social, essas empresas, não que não tinham, mas era muito pouco falado, tinha pouco material. Daí eu comecei a ir atrás. Eu fui atrás de uma convenção na Holanda e fui numa nos Estados Unidos. Cara, eu cheguei lá, era um bando de fundos grandes, já bem estabelecidos, falando agora que eles tinham a sua área de impacto social. Eu estava estudando isso há uns 6 meses. Dava para cheirar a bullshitagem, assim, deles, sabe? Tudo que eles faziam, tudo que eles falavam era sobre os retornos e investimentos em áreas que eles julgavam como impacto. Mas qual que é a transformação que você está gerando na vida das pessoas? No fim era só o número. Era mais o número. E isso me incomodou demais, cara. Eu falei, cara, a área, você fazer uma sacanagem. Você pode... isso, assim, me tocou de um jeito, me deu até raiva. Que eu falei, é por aí que eu tenho que ir, né? Que me deu uma raiva, assim, de ver pessoas... Porque é dinheiro bom. São pessoas que querem realmente ajudar, colocando dinheiro nesses veículos, que eram para ser uns veículos de agentes transformadores da nossa sociedade, e esse dinheiro se perdendo para ir mais pro bolso dessa galera. Entendi, sendo maquiado. Sendo maquiado. Porque, cara, daí eu olhava, ele falava, olha os nossos dados de impacto. Número de pessoas que a gente atendeu, número de serviços que a gente prestou. Cara, aonde que tá
nesses dados, onde você consegue enxergar a melhora que você causou na vida das pessoas. Quantitativo. Nenhuma, cara. É a mesma coisa, é o que eu falo. Qual que é a diferença hoje? E a gente vê, acaba vendo até no setor, no terceiro setor, que foi algo que eu comecei até depois aí um pouco para frente. A diferença de um negócio e de um negócio de impacto, ou de um negócio social, né? O negócio normal, ele para na venda do produto e serviço. Você vendeu seu produto e serviço, pronto, você contabilizou um lucro e você fez o que você nasceu para fazer. O negócio social, não. Tem o pós. Se a pessoa utilizou esse produto ou serviço na vida dela. Se esse produto realmente mudou algum hábito dela, gerou alguma capacidade nova, gerou alguma oportunidade nova para ela. Se você vender um curso online sobre impacto social, ou, por exemplo, capacitação de jovens e adolescentes, você vai falar, não, mas eu estou dando de graça para jovens de periferia, então eu estou gerando um impacto na vida dessas pessoas. Tá sendo usado, tem acesso. Exatamente. Eles estão realmente utilizando esses ensinamentos para melhorar a vida dele, para melhorar as capacidades deles e ter mais oportunidades e colocar a vida deles num patamar mais elevado. Então, é essas perguntas que a gente tem que começar a se fazer. Então, isso me tocou demais. E eu falei, cara, antes de pensar em investimento de impacto, a parte da mensuração, ela precisa melhorar muito. Como que a gente avalia se aquela atividade está realmente sendo revertida numa melhora de vida para as pessoas que ela está atendendo, sabe? É muito além do número de pessoas que participaram do seu programa. Vai muito além do número de atividades que você realizou. Então, esse pensamento, e cara, não é por sacanagem, realmente é por a gente não parar, às vezes, para pensar, né, sobre o impacto realmente que a gente está gerando. Isso, assim, acho que volta muito nessa questão do porquê que a gente tem que se ajudar e por que se unir. Acaba a gente querendo combater, ou não, nem combater, eu acho uma palavra muito forte, mas a gente querendo vir como uma linha filantrópica, né, diferente desse mundo corporativo, né, que extrai, a gente vem com uma outra linha diferente, a gente às vezes não mudou a estrutura que eles usam também para fazer. A gente mudou o produto final, mas a estrutura às vezes é muito parecida. Então, isso me fez, como eu falei, o que eu amo estudar, me fez mergulhar na parte de mensuração de impacto, né? Então, como que eu garanto, como que eu contribuo para que as organizações que têm um know-how absurdo consigam efetivamente gerar um impacto, uma melhora na vida das pessoas, né? Então, foi essa a minha busca, assim, que eu venho fazendo até agora. Eu queria colocar um ponto que, quando eu me inscrevi no curso de assistência social da pós, foi exatamente para entrar nesse ponto técnico, para você tirar um pouco a emoção, colocar a razão e entender metodologias para aplicar. E é exatamente isso, você tem um problema, quais são as possibilidades e mensurar se deu certo ou não, e se o método A não deu certo, você vai para o B, porque a gente até brinca, né? Que seria muito bacana se não tivessem ONGs, mas em alguns setores. Não tivesse, não era para ser necessário, né? Era para ser uma coisa para você escolher onde ir, porque o básico todo mundo teria. Perfeito. Mas a gente olha que tá muito aquém, sem sombra de dúvidas. Mas esse olhar de não é a quantidade, sim a qualidade, e é que a gente escuta muito nas ONGs que vem aqui e a gente pergunta, que legal, o que impactou? Qual história que marcou? E geralmente é algo simples para nós, mas para aquela pessoa talvez mudou a vida dela. Tudo. E é onde você realmente entende que plantamos a semente. Colocamos ali de uma família que não tinha oportunidade de ter acesso a um médico, veio uma voluntária, deu ali o seu tempo, teve a consulta, solucionou um problema, curou uma doença. Cara, foi um terno, às vezes, que você deu naquele momento que a pessoa fez, sabe? E a pessoa fez aquela entrevista e a partir daquilo mudou a vida. Mudou a vida. Sabe cara, sabe, depois, anos, né? Eu falo, eu tô anos estudando. E é muito doido, né? Quanto mais você se aprofunda, parece que a solução é cada vez mais simples, né? A gente vai sempre pro grande. E hoje... Mas isso eu acho que é fato. É fato. A gente sempre vai pro extremo para depois perceber que, cara, você... É tão simples. O caminho era simples. É simples, só que a gente não vai direto pro simples com medo de ser tão simples. É isso.
Entendeu? A gente fala, cara, é vergonhoso eu vim com uma solução tão simples. Eu preciso de modelos, sistemas, não sei o quê, para dar um pouco de credibilidade para aquilo que eu tô tentando. Mas, cara, no final é simples. Sabe qual que é simples? Escutar as pessoas. E são as verdadeiras necessidades. Cara, é só escutar, realmente parar e entender as necessidades reais dessas pessoas e parar de sair fazendo coisa que você acha que é certo. A gente vem muito com esse negócio de impositivo, de não, eu sei, e cara, não é por maldade, de novo, mas muito, cara, eu sei o que é melhor para essas pessoas, então eu vou criar uma metodologia, eu vou botar ali porque eu sei o que é melhor, e não é de propósito. Cara, cadê as pessoas nessa equação? Se os dados não refletem a voz dessas pessoas, cara, dá uma parada, porque ou você às vezes está desperdiçando recursos, E elas né? têm a voz? Então, exato. Esse é o fator. Precisa, Exato. é criar um ambiente, cara, que as pessoas, elas não sejam problemas a serem resolvidos, elas sejam parte da solução. Só elas entendem daquela realidade. Você pode ler, você pode estudar, você nunca vai chegar perto. Sabe aquela frase, tem que se colocar no lugar do outro, se pôr nos seus sapatos? Não existe isso. Você pode tentar o máximo que você quiser. Você Não vai nunca vai conseguir. conseguir entender a realidade daquela pessoa. Cada história é uma. Em vez de você ficar quebrando a cabeça sozinho, por que você não inclui a pessoa? Por que você não escuta? Por que você não dá voz? Às vezes o que ela precisa não é nada, ela precisa de um terno. Só. Às vezes tem o potencial de mudar a vida dela. Eu ia colocar um ponto, Thomas, que 2019, quando trabalhava com Mogami, antes de te conhecer, Sim. para continuarmos o trabalho, eu conversei com um amigo, Gustavo também, tem um bonito nome, e Modesto. eu lembro exatamente ali, ó, no Jabaquara, voltando pro prédio do banco, ele falou assim, Gustavo, cara, tem que te falar um negócio, não esqueça da água no kit. Aí eu falei, água? Aí aquilo ficou na minha cabeça, né? Ele falou, meu pai e minha mãe participam de ações de rua, como você tá pensando em começar. E assim, é o que muitos pedem. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí, Água. voltando, aí no caminho, eu fiquei pensando, caramba, não tem torneira na rua. Não tem um chuveiro. E aí, foi um dos pontos que nós colocamos a água no kit, quando tínhamos ação de rua. Mas a questão é um Perfeito. problema que eu não imaginava que era. Nunca vai parar pra pensar. Mas ele, pela experiência do pai e da mãe, comentaram. Então, são essas pequenas ações É isso, cara. que até O absorvente, Exato. o sabonete, Perfeito, cara. não é no ar-condicionado Mas isso que você básico. descobre. É básico, Lê, é básico, mas, cara, não é fácil. Você vê a gente, ser humano, quando seu amigo tem um problema, Sobre isso. você não quer resolver o problema dele, quer dar opinião, em vez de só escutar e Na deixar sua ele realidade. desabafar. E não às vezes Cara, dela. a gente não vai. É muito difícil fazer isso. Por isso que eu falo, cara, ajudar, pra mim fica cada vez mais, assim, parece que. Não sei se claro, mas hoje é algo que faz muito sentido pra mim. Você precisa passar por um processo de desenvolvimento antes de ganhar o direito de contribuir para os outros. Porque, cara, se você deixa seu egão lá na frente, você pode estar mais prejudicando que ajudando, cara. Sim. Você tem que desconstruir um pouco seu ego, sua necessidade de estar certo, sua necessidade de ser reconhecido para poder conseguir fazer um trabalho direito. E isso, cara, tem algumas maneiras que a gente consegue burlar, que é através de se botar na sua metodologia uma escuta ativa, né? Porque não é só a escuta, não é só a empatia sem ação, porque empatia sem ação é outra coisa que não é minha, eu li num livro de uma mentora minha, assim, que é desse setor, depois eu falo um pouco mais, mas é que ela chama de imaginação moral, né? Que a empatia por si só, você olhar para o outro e falar, nossa, tadinho, nossa, que dó, você está mantendo o status quo, né? Você mantém ele como está, porque você está colocando aquela pessoa como inferior, né, a você. Aí Nossa, você se torna coitado, super-herói. você não bota nela, você não bota ela a capacidade de solucionar, falando, nossa, ela está passando por um momento difícil, o que eu posso ajudar? Mas vai passar. Mas, exato. Ou o que eu posso ajudar para fazer isso? Porque a hora que a gente fala, nossa, a hora que você tem dó, você se isenta da responsabilidade de fazer algo porque você já fala, eu já senti. Sim. Então, cara, meu, parece até sem coração falar um negócio Sim, desse, sim, mas não sim. é. Porque, cara, a hora que a gente quer ter empatia, escuta a pessoa e vê como você, com as suas habilidades, que é o que vocês estão trazendo aqui, como você, com as suas capacidades, você consegue unir forças
para mudar aquela realidade, ou para gerar alguma pequena mudança na vida dessa pessoa, ou para solucionar aquele problema, às vezes momentâneo, A gente que ele fala. está enfrentando. E é aquele lado também, né? Não transformar numa muleta. No sentido de. Sim. E sim ensinar o caminho, Isso, sabe? cara. Que é isso que na verdade faz a mudança, né? Tipo, vai ser difícil, vai. Não é simples. Não é simples. E Entendeu? não, tem, e não dá para ser simples. Exato. E eu acho que é mais ou menos isso, o assistencialismo, né? Que a gente sempre fala, gente, ele é necessário, é isso, aquilo, mas a pessoa tem que ter as oportunidades para as mudanças. É porque isso. esse é o intuito, na verdade, do ser humano. Perfeito, Sim. perfeito. Não é só sobreviver. Não. Ninguém Entendeu? veio para cá para sobreviver, cara. E Entendeu? não dá para fazer isso. E, cara, o assistencialismo, uma coisa que eu falo, é completamente necessário. Sim. É totalmente necessário. Eu falo, você pode fazer um trabalho assistencialista para o resto da sua vida. O problema é se você fizer para as mesmas pessoas para o resto da sua vida. Exatamente. Que é o Entendeu? que a gente sempre O conversa. problema, por isso que a gente precisa, por isso vocês são tão necessários, assim, de estar conectando pessoas, eu acredito muito nisso. Vamos continuar, cada um com a sua expertise e se encontrar mais. E colaborar mais. Em vez de você perder tempo, às vezes, eu sei que eu consigo dar isso. E aquelas pessoas, eu tô vendo que precisa de algo a mais. Em vez de você pegar dinheiro que você usa tão bem feito para solucionar aquilo, mas para contratar gente, para aumentar. Não, chama outra ONG, chama outra organização que faz parceria com você, né? Nisso vem muito assim, toda essa parte de mensuração, ela vai muito além da mensuração do impacto do seu programa. Mas ela parte de um princípio antes, que antes de a gente fazer qualquer tipo de intervenção, a gente precisa entender quais são as reais necessidades e aspirações daquelas pessoas. E esse é um trabalho que, infelizmente, ainda poucos fazem, cara. Sabe? De realmente ir lá, juntar com a galera, falar com líderes da comunidade, falar com pessoas que vivem, que experienciam aquilo, juntar uma galera e entender quais são as reais necessidades e aspirações. Nessa metodologia que eu fui buscar, ela trata o seguinte, né, que primeiro que ela mede o impacto em termos de bem-estar, né, o impacto para elas é uma melhora no bem-estar. E na hora que eu vi isso, eu falei, cara, bem-estar, cara, pra gente é yoga e spa, né? Nossa, aquele sentimento depois de tomar um chá de camomila, né? Que bem-estar, né? Só que daí eu fui a fundo e falei, cara, realmente faz muito sentido, né? Porque o que é bem-estar? Bem-estar é você ter as capacidades e oportunidades para viver uma vida que você valoriza. É você ter as ferramentas para passar pelas turbulências da vida, né? E ir atrás e construir seu próprio futuro. Isso sim que a gente tem que estar olhando e almejando. É isso que a gente tá. A gente não dá para se sustentar com pessoas sobrevivendo, cara. Ninguém nasceu para sobreviver. Sabe? Tem que dar o primeiro lado, atendimento às necessidades básicas. Ótimo. Depois desenvolvimento do ser. Sabe? Quais as capacidades? E você vê que é capacidades e oportunidades. Vai muito além de você. Você pode ter objetivos concretos, por exemplo, ensinar, passar na faculdade, ou ensinar tais matérias, história, português, matemática, mas vai muito além disso. O nosso trabalho, cara, é realmente desenvolver capacidades para que eles vivam uma vida que eles valorizam, não que a gente valoriza, não que a gente acha que é certo. E isso vai na base. Então não é ensinar história, é ensinar, por exemplo, oratória, ensinar como ler, a como estudar, a como ir atrás, a como ter disciplina. Isso é muito mais válido para que depois as pessoas possam ir atrás dos seus próprios sonhos, sabe? Ir atrás dos seus objetivos. Então, antes de entrar num projeto, cara, é muito interessante fazer esse exercício de entender, cara, quais são os fatores que mais influenciam a vida dessas pessoas, desse grupo nesse momento. Porque também bem-estar é subjetivo. Total. Porque o que é importante para mim, as capacidades e oportunidades que eu preciso para ter uma vida, para elevar meu patamar de vida, são completamente diferentes, até da sua e principalmente das pessoas que vivem numa situação tão diferente da nossa. E vai muito além. Comunidades do lado uma da outra, com pessoas na mesma situação, são diferentes. São culturais. Não é... O fator cultural é muito diferente. Perfeito, cara. Quando você entra, por exemplo, que é o que você falou, o dinheiro, tá bom, mas às vezes isso não é o fator principal. Tem pessoas que se importam, por exemplo, com o ego, tem outras pessoas que se importam com outros fatores que são muito diferentes. Então, tipo, cada ser humano, que é o que eu brinco, né, no fator comunicação, às vezes você fala A, mas não necessariamente o receptor tá entendendo o A. Exato. Entendeu? Perfeito. O B ou o C, e isso é muito importante, que aí entra nessa parte que você fala psicologia e tudo mais, Sim. que entra que, cara, você tem
ter um diálogo muito claro e muito aberto para você poder realmente entender quais são as necessidades. Perfeito, cara. Né? Que isso daí é uma coisa, cada um tem um interesse, né? Cada um tem uma realidade, cada um tem um desejo, É isso, né? cara. E às vezes, na sua concepção, você tem os seus. E agora, impor isso, às vezes, pro próximo, é muito... Você pode até gerar dano, cara. Exato. Assim, num dos melhores, tem raríssimo é dar certo, assim, Sim. é isso realmente ser exatamente. Mas, assim, a grande parte das intervenções que partem dessa maneira ou não geram um retorno esperado e, cara, grande parte gera ainda, assim, uma melhora às custas de outra coisa importante para aquelas pessoas, cara, que compõem a vida dela, fatores que são realmente importantes. Posso contar uma história? Por favor, Por tá aqui favor. para isso, gente. Exemplifica Por favor. muito bem, cara. Essa história, para mim, Te marca, né? ela me marca e ela exemplifica muito bem. Não é sobre mim, é sobre um trabalho. Nessa minha busca, só para dar um contexto, nessa minha busca por mensuração, eu acabei trabalhando com uma empresa da Austrália. Tá? Essa empresa da Austrália, ela fez só de mensuração de impacto, mensuração e gestão de impacto, e foi ali que eu encontrei esse modelo, que eu me apaixonei completamente. Depois de quase um ano estudando, coisas do mundo inteiro, eu achei eles, eu falei, é isso. Para mim, é isso que é impacto social, sabe? É assim que realmente você consegue garantir que as atividades que estão sendo realizadas estão sendo revertidas numa melhora de vida para as pessoas, tá? Eu trabalhei com eles durante alguns anos, né? Eu trabalhei foi bem na época do Covid que eu encontrei eles. Ó, pandemia. Tá. Então, mas assim, teve, lógico, o lado horroroso disso tudo, mas eu consegui me aprofundar e me conectar muito com eles. Então, eu fiquei praticamente a pandemia inteira acompanhando o trabalho deles e ajudando eles no que eles precisavam também, mesmo distante. Né? Então, eu aprendi muito. E teve um caso, cara, tem um caso que me toca demais, que é de uma comunidade da Índia, que nessa comunidade, todas as mulheres daquela comunidade, elas tinham que caminhar 2 horas todos os dias em busca de água de um poço artesiano, né? 2 horas, e 1 hora para ir, 1 hora para voltar, todos os dias. E nesse mesmo período, tinha algumas comunidades que passavam por esses problemas. Tinha uma empresa, não é fundo de desenvolvimento, uma instituição de desenvolvimento, da China, que tinha a missão de construir poços artesianos no centro dessas comunidades. Era um trabalho lindo, filantrópico deles. Eles falam, não, cara, a gente vai construir esses poços para dar melhor qualidade de vida, para dar melhor acesso à água, porque tem um monte de malefícios, né? Você ir até lá 2 horas, tem risco de saúde, né? Tem perda de tempo que você poderia estar fazendo alguma outra atividade, água não potável que você vai tomar no desespero. Né? Então, eles vieram com essa missão, com esse propósito de construir poços artesianos no centro das comunidades. Em várias comunidades que eles construíram, foram muito bem-sucedidos. Né? Elevou o patamar de vida daquelas pessoas, aumentou o bem-estar. Teve um caso em uma comunidade que aconteceu o seguinte. Foi nesse que as mulheres ainda andavam mais que o normal, que andavam 2 horas para ir para pegar essa água. Eles construíram esse poço no centro da comunidade. Na manhã seguinte, esse poço amanheceu destruído. Né? Eles não entenderam nada. Eles falaram, cara, o que aconteceu? Deve ter vindo pessoas de outras comunidades, tal, né? Deve ser gente para roubar. Daí eles falaram, vamos reconstruir. Reconstruíram, no dia seguinte, destruíram de novo. Daí eles falaram, vamos falar com a comunidade, ver o que está acontecendo. Quando eles conversaram com a comunidade, foi a primeira vez que eles falaram com a comunidade, realmente perguntaram, sabe quem que estava destruindo os poços? As próprias mulheres, que levavam 2 horas todo dia para pegar água. E eles, cara, ficaram assustados, assim, perplexos. Falaram, cara, por quê? Motivo, né? Qual que é o motivo? Daí eles foram conversar com elas. Elas falaram, se você tivesse falado com a gente ia te falar. Essa hora, essas 2 horas que a gente tem de caminhada, só as mulheres, é o único momento que a gente tem no nosso dia de lazer, de fofoca, de bate-papo, para distrair um pouco das obrigações diárias. É o único momento que a gente tem longe dos nossos filhos e dos nossos maridos, com as pressões do dia a dia. É o único momento que a gente tem para socializar. É o momento mais gostoso do nosso dia. Elas falam, a hora que você bota... Que você considera como um problema... Não é um problema. Então, até pode ser, mas a gente tem que levar formas, né? outras questões. É isso que eu falo de melhorar uma coisa às custas de outra. Tão importante na vida daquela pessoa, que você melhora um lado, mas no final, se você ver o índice, a satisfação com a vida pode ter diminuído. Sim. Você melhorou alguma coisa que... Porque o acesso à água é ótimo. Só que você tem que pensar, se você sabe disso antes, você pensa, cara, como que eu
melhoro o acesso à água e não faço ela perder esse momento de socialização. Sei lá, Às vezes você colocar um acha uma banco, outra né? coisa. E é isso que a gente precisa. Porque, cara, a gente vê por aí, assim, não sei se por aí, mas tem muitas organizações que falam, cara, é muito complexo mensurar impacto, leva muito tempo, ver isso como uma coisa que joga contra, né? Mas eu acredito que nós temos criatividade, somos inteligentes o suficiente para criar algo considerando outras variáveis nesse meio. A gente só não cria porque a gente não sabe. E essa Mas teia vai se vai se expandindo cada vez espalhando, mais, claro. exato. Mas isso, cara, deixa essa história me toca porque deixa muito claro que às vezes o que a gente acha que é bom nem sempre é o melhor para aquelas pessoas, cara. Cara, é algo, água, acesso à água. Você fala, cara, é garantia de impacto social. E isso me faz entrar num outro ponto, que não é sobre o que a gente faz, é como a gente faz. O como é tão importante como o que. Não é só construir, é como você constrói. Não é só ajudar, é como você ajuda. Como você tá lá, você pergunta o nome, você escuta ou você tá lá jogando comida, assim? Sim. Sabe? Você trata a pessoa que nem indigente, sabe? Então tudo tem esse como. E nada é garantia de impacto. Nenhum tópico, nenhum setor é garantia de impacto. Isso popularizou muito. Tá. Hoje, qualquer setor que a galera acha, não, tem alguns setores que são práticos. Se você fizer alguma coisa, é impacto social que você está girando. Mas não é. Melhorou a vida daquela pessoa, deu oportunidade que ela não tinha, gerou uma capacidade que ela não tinha antes, agora ela tem, gerou acesso a alguma outra oportunidade. Esse tipo de coisa que a gente precisa se perguntar, Total. sabe? Porque senão é mais do mesmo. Senão assim, vira comércio de novo. vira comércio de É a novo. época do eco. É o Perfeito. famoso que você transforma. Nossa, agora todo mundo vai. Tá bom, gente. É narrativa, mas é né? narrativa. momento, É isso, É cara. narrativa. E daí fica sustentando. Daí que Sim. as empresas elas existem para se autossustentar, sabe? E acaba ficando. Não tô generalizando de jeito maneira, Sim. tá? Mas é esse olhar que a gente precisa ter. E por que acho que ainda não fazem isso, né? Minha percepção. Porque não tem essa conexão entre várias ONGs. Porque daí, se você levanta esses dados e você fala, cara, mas eu não tenho como dar conta de todas as necessidades. Você está sozinho, você fala, não vou nem fazer. Né? Mas quando você tem uma rede de apoio, você vai falar, olha, Juntos somos essa mais ONG fortes. tal, olê, eu preciso, aqui está o mapa de tudo que eles precisam. Eu consigo atender aqui, aqui e aqui. Vamos atrás de quem consegue me ajudar nisso, nisso, nisso e nisso. Ataca a causa raiz. Exato. Ou não uma coisa, mas algumas coisas. Cada um pegando É- um pouquinho. Exato. Porque se você está sozinho, você não vai fazer. Você vai falar, Não vai cara, dar ok, conta. eu vou levantar, vou ficar frustrado que eu não tenho como atingir tudo isso. E isso não tira o seu mérito, você pedir ajuda, né? Não tira, porque muitas vezes o seu trabalho é maravilhoso, só que você não está gerando impacto que você poderia estar gerando, porque tem alguma outra coisa que é mais urgente do que aquilo que você está fazendo. Então, a hora que você soluciona essa outra É o coisa, porquê do porquê do o porquê. seu, você às chega. vezes, ganha um poder absurdo. Daí sim que ele consegue entrar. Né? Por exemplo, você tem um trabalho de desenvolvimento de educação, de habilidades, vamos dizer, socioemocionais. Mas se as pessoas ali estão passando fome ou sede, dificilmente você vai conseguir, seu trabalho vai ter um impacto. Sim. Se você faz, às vezes, uma parceria com uma outra ONG que fornece alimentos, daí sim elas estão alimentadas para absorver aquilo que você está passando. Às vezes o problema não é nem da sua intervenção, é porque tem outros fatores que compõem a vida dessas pessoas que não estão sendo atendidos. Então, por isso que a gente precisa se juntar. E por isso que me brilhou o olho, cara, quando eu vi a propósito de vocês. Assim, eu falo, cara, é isso. A gente precisa se unir, sabe? A Sim. gente precisa se juntar mais. Dá mais oportunidade para poder exatamente ter esse espaço, né? Que eu acho que é importante. E fazer da gente coisa em poder conjunto, fazer coisas cara. em conjunto. Sabe? Levantar Total. esse mapa geral. Gente, temos aqui, essa comunidade é isso. Quem que quer ajudar, como que pode ajudar, sabe? É, o que a gente coloca muito forte é o juntos somos mais fortes. Porra, Exato. cara. Sabe? Que é sobre isso. Eu acho que é isso, né? E eu acho que também, como você falou agora há pouco, é a famosa técnica de, sei lá, do porquê. Porque muitas vezes a gente tá vendo a causa, né? Tipo, mas o iceberg é só pontinha. O problema é a exatamente. fome. Não, gente. Você vai questionando, aí você vai vendo, não, mas o alcoolismo, aí você vai vendo que às vezes é a família, O aí você vai vendo que não sei ambiente o familiar quê. é um lixo, Ah, o pai não, bate vamos- na mãe. Entendeu? E aí, o porquê? Do Cascata, porquê. né? Exatamente. E aí você vai Ali é chegar só na uma- essência, É a entendeu? ponta do É iceberg. É o ponta. E às vezes você vai falar, putz, isso daqui qual é o problema? Cara, é educacional. Isso daqui Sim. às vezes é cultural, que nem você falou, da É Índia isso. e tudo mais. Meu, tem fatores às vezes que são religiosos naquele momento. Vou dar carne. Não tem como. Naquele perfeito. momento é impossível. Perfeito. E ali eu vou alimentar, mas eu tô dando. Não dá. Você tá criando um caos. Sim, cara. Porque se você também não sabe o espaço Sim. cultural de cada um,
Por isso que eu falo que a crítica é muito complexa. Aí, o funk... Gente, calma. Vamos conversar, vamos entender o que é aquela expressão artística daquele local. Sim. O porquê que tá sendo feito tal coisa. Sim. Quem sou eu para julgar alguma coisa? Sim, Então, cara. tipo, quando você escuta, Sim. você consegue arrumar soluções. Perfeito, cara. E você trouxe um ponto muito interessante, né? Que são pontos, hoje, de muita briga na nossa sociedade, alguns assuntos, né? Por exemplo, religião, entre outros, né? Então, a gente ainda vê galera fazendo, pessoas do terceiro setor ainda, querendo impor o seu jeito certo que as pessoas têm que, da cultura daquele lugar, sabe? Sim. Ah, não, porque é assim que tem que fazer, é assim, e não respeita realmente a cultura local. É um dos pilares essenciais, cara, que você trouxe. Você tem que entender como funciona, o que eles acreditam, o que faz sentido para eles. Voltando... E respeitar. Respeitar, não é cara. doutrinar, não é nada. Gente, Nada, cara. a ajuda é essa. Ajuda é Entendeu? melhorar, é dar às pessoas uma melhor qualidade de vida. É colocar as pessoas no patamar mais elevado. Ponto. E isso você vai entender o que ela precisa para colocar elas no patamar mais elevado. A nossa, de todos, sei lá, a nossa missão é essa. Não é vir a gente falar o que é certo e o que é errado para aquelas pessoas, cara. É entender e nos colocar a serviço com as nossas capacidades para contribuir para esse todo. É só isso, E aceitar cara. as diferenças. Exato. Aceitando as diferenças Sim. e não achando que você é o dono da razão e Aquele a sua salvador da verdade. pátria, né? Exatamente. É. Que entra no ego, né? De novo. Perfeito, cara. Porque você tá fazendo para resolver um problema ou você tá fazendo para você, tipo, passar Eu como? fiz. É Exato. isso. Entendeu? É Porque aí isso, entra num cara. problema muito grande. Porque não, agora está solucionado porque eu fui a diferença. Será? Perfeito, cara. Entendeu? Perfeito. Daí vai lá, daí tem muitas intervenções que vão lá, ficam um mês em algum lugar, tiram um monte de fotos, principalmente ações. E eu não estou falando, mais uma vez, não me entendam mal, que é errado. Entendam algumas... como um conceito geral. É isso. A gente tá, né? Exato. Não é, só ai, fazer mas um- não pode tirar. Calma, Não, gente, não é isso, É, entendeu? não tem Não- nada não a é ver. É isso, só não fazer a é. gente Muito parar pelo para contrário. pensar, porque tem coisas que às vezes são tão enraizadas na maneira que a gente age, cara, que a gente às vezes não para refletir se é a melhor maneira que a gente está fazendo. Então, por exemplo, ações, né, pontuais, né, que faz uma ação de Dia das Crianças, leva brinquedo lá, leva ovo de Páscoa na Páscoa, sabe? Essa ação e falar, nossa, geramos impacto naquela comunidade, tira um monte de foto que abastece seu Instagram por um ano e, cara, vai lá, a criança come aquele chocolate, não que seja errado, mas, por exemplo, um chocolate, né, inflama o corpo, porque tem açúcar pra caramba, e depois acabou, depois as pessoas ali ficam esquecidas. Então a gente tem que mudar o conceito do que é impacto social. Fazer uma intervenção dessa é lindo, ótimo, mas não coloque mais do que ele é, aquela ação, sabe? Impacto social é a gente realmente transformar a realidade que a gente vive. É a gente colocar as pessoas num patamar mais elevado. E quando a gente toma consciência disso, a gente usa mais a nossa curiosidade, o nosso intelecto, a nossa disposição para fazer isso acontecer e não se contenta com pouco, sabe? Essa jornada é tão linda, cara. É tão gostosa. Não é gratificante você vir aqui fazer esse Muito, podcast? Você não gosta de vir? Essa jornada de A gente se tava conectar falando com exatamente pessoas, isso, que cara. é, né, o conceito de Lao Tse. Tipo, meu, se você encontra um trabalho que você gosta, não é um trabalho. Aquilo Sim. faz parte. É isso, né? cara. E ler, como você consegue fazer tantas coisas? Meu, não é prazeroso. Você faz as Não é um coisas, peso, né? não é pelo peso. Sim, É cara. porque você começa a entender. Porque assim, gente, também não vamos ser hipócrita, né? Tem vezes que todo mundo tá cansado, tem vezes que, tipo, meu, fazer as ações são difíceis, são. E toda vez você tá motivado, sabe? Não, calma, gente, né? Não é Tipo, assim, tem certo. dia que também você não tá bem, só que você tem uma consciência diferente, Perfeito. entendeu? Pela prática também. Então eu acho que isso influencia. Porque você vai, tipo, criando uma maturidade. Eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, o que você estava comentando. Quando você vai se desenvolvendo e tendo as aceitações das mudanças, isso pelas vivências também, você vai respeitando mais o próximo. Isso faz com que, na verdade, você consiga também conviver com o diferente, que eu acho que isso é muito importante. Você trouxe um ponto Entendeu? muito bom agora, Que é o cara. que faz, na verdade, a gente, tipo, poder conviver. Eu não concordo contigo. Tá, mas é o... Entendeu? Sim, Tá cara. tudo certo. Respeitar. E sabe o que Entendeu? tá faltando, Lê? Eu vejo muito hoje, cara, a gente vê a geração mais nova que tá vindo, é uma geração muito linda, cara. Que é uma geração que nunca teve uma geração tão engajada em causas sociais, em causas ambientais, nos problemas sociais que a gente enfrenta. Mas eu vi um dado recente, Lê, que também é um contraponto, assim, que
não sei se assusta, mas que é a geração que menos faz trabalho voluntário. Uhum. E, cara, daí você vê, muitas vezes, não é a intenção, mas é o como, às vezes, precisa melhorar. Porque você vê que ainda a gente tem muita intolerância, né, cara? Sim. Nas discussões, nas opiniões, nas diferentes, a gente que pensa diferente. E a coisa mais linda, acho que, do trabalho voluntário, cara, do trabalho do terceiro setor, é você ter experiência de vivenciar É visceral, é a essas vivência. diferenças, cara, de escutar e de ver realidades diferentes e abrir sua cabeça. Então é muito complicado você falar que se importa com causas sociais sem fazer coisas, sem estar ali no dia a dia, né? Sentando às vezes Ar-condicionado. do ar-condicionado no seu Instagram e postando, nossa, porque o governo não fez nada, nossa, porque tal empresa a gente tem que boicotar que ela não fez nada, porque os outros não fizeram nada, mas e você? Sim. Cara, posso falar? Uma mudança de vida, assim, para mim, uma das coisas que mais mudou minha vida, não sei se na questão intelectual, mas talvez ética e moral, foi um dia que eu reclamava muito também. Poxa, porque quando eu comecei a estudar esse negócio de impacto, poxa, porque a galera não tá fazendo, porque a galera não tá fazendo. Eu falei, cara, o que que eu tô fazendo? Tô estudando, tô fazendo merda nenhuma. Um apontou e 3 estavam para trás. Exato. Daí eu falei, cara, a partir de hoje eu me comprometo, que eu falo, cara, é antiético, é imoral você reclamar de coisas que você não tá fazendo nada para mudar. Sim. Então, cara, você se importa realmente com algo, vai fazer algo, o mínimo, cara. Vai para um trabalho voluntário de sábado, de domingo. Entende um pouco mais, porque senão suas reclamações, elas ficam sempre na questão lúdica, cara. Sim. E nunca tá bom o suficiente, sabe? É muito fácil, é muito confortável. Então vai lá, vai contribuir, cara. Sabe? A gente, quando que algo, pode ser uma questão polêmica, mas quando que algum governo fez alguma coisa efetiva, sabe? Qualquer um deles, cara. Quando que algum deles fez medidas realmente pensando na sociedade, cara, tá na hora da gente pegar as coisas um pouco com as nossas mãos, sabe? Não sei, parece que é muito Tirar do alto e é puxar um pouco essa ingenuidade a responsabilidade gente pra achar que os outros têm que fazer algo que a Salvador da gente não tá pátria. fazendo, cara. Então vamos começar, sabe? E a hora que a gente experiencia atos de serviço, de generosidade, que é muito legal. Eu tenho certeza que é uma É o das que a coisas gente que te tem. motiva para estar aqui. Cara, Fica até existe o convite, viu, gente? Por favor, vão atrás de projetos, gente. Independente de projeto. qual seja. Comece, né? Vocês não têm ideia, eu estudo muito a parte da neurociência também, né? Da questão da generosidade, é algo que me pega demais. O ato de bondade, o ato de generosidade é a única ação que a gente, como ser humano, pode ter que libera, ao mesmo tempo, que é chamada tríplice da felicidade, que é serotonina, dopamina e oxitocina no cérebro, ao mesmo tempo. Atos de serviço, atos de bondade. Cara, se a única coisa que libera a tríplice da felicidade, que gera a sensação de bem-estar, de controle de ansiedade, de propósito, aquela sensação, cara, de tudo, e não é daquela felicidade extrema, não é aquela coisa, como é que eu vou falar? Excitante, assim, né? Mas é aquela sensação de, sabe, de Cumprir minha serenidade, missão. de cumprir. Cara, olha quando vai fazer um trabalho voluntário, vê como é que você sai. Cara, se é a única coisa que libera, algo da nossa biologia tá querendo dizer com isso, cara. Algo Sim. da nossa biologia tá querendo dizer. Então eu gosto muito disso, cara. Eu gosto, assim, para mim, é muito além de doar dinheiro, cara. Muito além. Lógico que todas as organizações precisam de recursos, precisam, mas é a gente ir lá, indo conhecendo, se conectando. Cara, vocês não têm ideia do bem que gera. Porque a gente tem muitos. Só a última coisa. A gente tem muitos. Às vezes a gente lida com nossos problemas também de uma maneira muito egoísta, sabe? De ficar olhando para dentro, pensando. Cara, vai fazer um trabalho voluntário, você vai ver como começa a E dissipar depois nos eliminar. contem, por favor, porque É. a gente realmente. O meu avô falava Pede. muito, ele era muito sábio, ele falava, às vezes a gente reclama olhando pra cima. Já olhou pra frente, pra baixo? No sentido Genial, cara. de, preciso reclamar? Perfeito, Eu cara. ia colocar um ponto quando você falou da questão da assistência, trabalho social. Em um local que eu trabalho como voluntário, ele tinha ali e oferecia cursos para os jovens e adultos, até uma certa idade. E nós vimos que o problema, e identificando com o diretor da área, não eram essas pessoas.
eram os pais que traziam as crianças e precisavam do quê? De uma chance de um curso técnico gratuito para se recolocar no mercado. E hoje, quando tem algum curso, tem para os jovens, mas é um. Para os pais, 2, 3. Por quê? É a demanda daquele lugar. E um ponto de tirar ali o ego, eu sou o dono da razão, Sim. e, pessoal, o problema não é esse. E zero problema. Sim, cara. Mas nós temos que ir para cá por isso, isso e isso. E é exatamente nesse ponto do impacto. E quando você passa na rua, lembra aquele curso, ó, comecei a trabalhar, tô lá 6 meses, Isso é um gratificante, gente, demais, cara. Quando você vê esse fator mudança e as o- pessoas voltam. Porque a muitas colheita, vezes né? a colheita. E muitas vezes voltam pro próprio projeto para poder ajudar, para Exatamente. poder, tipo, levar aquela coisa da gratidão, sabe? É mágico, cara. É mágico. Infelizmente passou voando o tempo. Teremos que Maravilhoso marcar isso aqui, tá, gente? outra gravação. Eu tô. Agradece aí a Caramba, turma já e passou. Agradeço, homem. Ó, Agradeço. antes disso, Ah, é, gente, né? agradecendo Vamos agradecer ao Diogo, agradecendo Sempre. aos nossos apoiadores. aos nossos Fala aí, Lê. apoiadores. Pessoal, Caravana, muito grato. Fiorenza, muito grato pelos apoios também, na parte de Rio roupas e tudo Electronics. mais. Rio Electronics, pessoal da iluminação. Ativem o sininho no YouTube. Sempre, porque a gente agradece. Sigam todos no Instagram e todas as redes possíveis, porque, né, a gente sempre fala que a gente Aí. não pode ser hipócrita, né? A gente Sim. precisa também desse apoio para poder estar aqui. Né? O pessoal do Inove também do estúdio, muito grato por todo o Vini apoio. Júnior, nosso Boninho. Júnior, Boninho, que está olhando para mim, que, olha, já tô tempo, feliz, já olha tô, aí, aí, ó, o homem do tempo. Falou que tem mais 20 minutos, Né? brincadeira. Aí, ó, Eu fez falo, assim, mas mas é- deixa com umas 3 Mas é horas aqui. sobre isso, Mas passou gente. voando. Passou voando, cara. Depois vamos marcar outro. Acabei nem... Com certeza, foi maravilhoso. Vamos, eu amei Maravilhoso. estar aqui, cara. Vocês... Agradece a turma aí pra gente Vocês- encerrar e valeu por topar o desafio, hein? Valeu, obrigado Ah, a é, vocês, gente, cara. depois sigam também, a gente vai É, colocar, vamos tá? colocar Gente, tudo. obrigado. Eu acabei nem falando nada sobre a SIC, né? A SIC é uma abreviação de Social Impact Club, mas o que a gente está criando, só para vocês entenderem, é um ecossistema que conecta ONGs de um lado, voluntários de outro e empresas de outro. É um Conte ecossistema conosco, de viu? contribuição, depois a gente vai conversar. Até eu ia Certeza. falar com vocês sobre Certeza. isso, tá? Mas é isso. Obrigado, Obrigado, gente. Thomas. Obrigado mesmo. Desculpa Muito aí obrigado. qualquer coisa polêmica, Imagina, mas... nada de polêmica. É, não é juro importante. que foi Sempre bom pra gente do conversar. mais lugar mais puro, assim, para a gente realmente pensar, começar a pensar em algumas coisinhas. Top Muito demais. obrigado. Tá bom? Valeu. Gente, valeu, Beijo pessoal. pra todos. Até Fiquem mais. bem. Tchau, 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 tchau. Tchau.